canal do YouTube da Liga, tá? Agora eu vou chamar a Ana, que irá direcionar as perguntas à nossa palestrante. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa noite, gente. Vou então fazer as perguntas para você, Fernanda. Foi incrível. A gente teve bastante pergunta e a gente selecionou algumas. A primeira pergunta, ela é um pouco específica e é assim: os pacientes de câncer de face sofrem mutilações devido ao tratamento cirúrgico. Nesse sentido, uma das estratégias de tratamento seria as reconstruções e próteses bucomaxilofacial. Porém, as cirurgias corretivas, próteses de face e dentária são realidades utópicas no SUS. Portanto, além da Defensoria Pública, qual outro meio de assistência jurídica ou social, o profissional e o cirurgião pode lançar mão? Desculpa, eu não entendi, a pergunta foi longa, desculpa. Você pode repetir? Vou repetir a pergunta. A pessoa falou de um contexto sobre uma reconstrução de prótese bucomaxilofacial num paciente com câncer, né, que sofreu uma mutilação. E ele disse que essas cirurgias corretivas, elas são realidades utópicas no SUS. E aí ele quer saber, além da Defensoria Pública, se você sabe dizer qual outro meio de assistência jurídica e social o profissional e o cirurgião pode lançar mão. Para cirurgia, se o SUS não tem disponibilidade, se o hospital no qual o paciente está tratando não faz, por meio de judicialização, infelizmente. Não são todos os hospitais que têm todas as modalidades de tratamento, e a gente vem percebendo que é cada vez mais comum mesmo esse processo de judicialização. E aí é mesmo por via defensoria pública, né? Se o paciente não tem condição de pagar um advogado, ou por meio, enfim, de um advogado contratado. A Defensoria Pública, ela tem um recorte de renda, né, para atender, o paciente passa por uma avaliação, mas se, infelizmente, é uma modalidade de tratamento que não é disponibilizada pelo SUS, os pacientes, eles vêm, sim, recorrendo à judicialização, porque são procedimentos caríssimos, os quais eles não têm condições de arcar, então a via de acesso, muitas vezes, a essas pessoas é pela via da judicialização. A próxima pergunta eu acho que essa pergunta você já pôde responder um pouco durante a sua apresentação, mas a gente não sabe se ficou claro para a pessoa, que ela fala assim: e quando o médico perito nega a aposentadoria por invalidez, como fica esse paciente? Ou ele pode continuar recebendo auxílio-doença, ou ele cancela o auxílio-doença e ele retoma a atividade laborativa. O paciente, como eu falei, a porta de entrada geralmente é o auxílio-doença. Então, que o perito concede por 1 mês, 6 meses, e o paciente periodicamente vai passando por perícias. A aposentadoria por invalidez, ele é um benefício praticamente definitivo, né, vitalício. Passa por alguns processos de revisão, mas, em geral, ele é um benefício vitalício. Então, o INSS ele acaba sendo muito criterioso para a concessão desse benefício. Ele concede mesmo quando, de fato, o paciente está totalmente impossibilitado para qualquer exercício de qualquer atividade laborativa. Não precisa nem ser a atividade laborativa que o paciente exercia, pode ser outra, porque pode ter processo de adaptação, enfim. Mas quando o paciente ele tem a aposentadoria por invalidez negada, ou ele é porque ele recebeu alta do INSS, então ele tem condição de voltar ao mercado de trabalho, voltar à sua atividade laborativa, ou ele permanece em auxílio-doença. Ele não tem condição de voltar ao trabalho, mas também não é uma condição atual totalmente incapacitante que impeça ele, que faça com que ele se aposente em definitivo. Então, ou ele recebe alta do INSS, ou ele mantém a condição dele de previdenciário no que se refere ao auxílio-doença.
Entendi. A próxima pergunta é: esses benefícios que os pacientes têm direito, eles são válidos para todos os estados? E essa isenção tarifária serve para todos os estados do Brasil? Não, tem benefícios aqui que são específicos do estado de São Paulo. Cada estado acaba tendo, enfim, uma legislação específica. Alguns são benefícios mesmo que valem para o território nacional, outros são específicos. Esse, por exemplo, da isenção tarifária, eu trouxe para vocês com relação ao município de São Paulo. Alguns municípios vizinhos também têm os seus específicos, porque têm os seus sistemas de transporte específico, né? Mas, em geral, existem benefícios que valem em todo o território nacional e benefícios mais específicos para a região onde o paciente mora e faz o tratamento. O acesso aos benefícios são demorados? Por exemplo, o TFD, o tratamento fora de domicílio, necessita de uma agilidade maior para o tratamento do paciente ser realizado o quanto antes. Né, a pessoa está falando que tem que ser realizado o quanto antes. Em geral, qual o tempo que o paciente leva para ter acesso a esses benefícios? Varia muito, não tem nem como eu precisar para vocês, assim, tem benefícios que acabam saindo mais rápido, tem benefícios que demoram mais. O TFD é um benefício que a gente sabe que, historicamente, ele tem muitos problemas na sua concessão, então, às vezes, eles até conseguem, referenciam o paciente para outro estado, o paciente inicia o tratamento e demora meses para a liberação da ajuda de custo, meses para a liberação, enfim, para a liberação total do benefício. Esse também é um benefício que varia muito de estado para estado. E, obviamente, deveria sair o mais rápido possível. Então, o que os pacientes fazem? Muitas vezes, eles iniciam o tratamento, são referenciados para o estado onde eles vão fazer o tratamento e acabam custeando a permanência deles em outro estado por conta própria, até que consiga a liberação desses valores, que dependendo também do município, são valores irrisórios. É óbvio, ajuda, né? Em muitos casos é o único recurso que o paciente acaba tendo, mas em geral, o TFD em especial costuma demorar. A referência do início do tratamento, às vezes nem tanto assim. O que mais demora é a concessão do valor, então, do valor que o paciente necessita para permanecer aqui em São Paulo, tanto para custear a hospedagem, quanto para, enfim, a ajuda de custo para permanência no estado, na cidade de São Paulo, por exemplo, se ele for referenciado para cá. Entendi. A próxima pergunta é: quais são as intervenções que os pacientes oncológicos necessitam de acordo com a sua visão? Exemplo, autocuidados, atenção psicossocial, intervenções nos sintomas de quadro do paciente. Qual você pode relatar a partir da sua experiência? Quais dessas intervenções que eles mais necessitam? Na verdade, ele precisa de uma atenção e uma intervenção multiprofissional, né? O paciente, ele apresenta uma série de comorbidades e o câncer em si, especificamente, demanda um tratamento multiprofissional, né? Então, o paciente, ele necessita de acompanhamento do serviço social com relação a essa questão dos direitos, da psicologia com relação a questão emocional do processo de adoecimento, da equipe de enfermagem com relação aos cuidados em casa, de treinamento, né, dos cuidadores que vão auxiliar o paciente nesse processo, obviamente o tratamento médico também, da parte nutricional com relação à alimentação, adequação de dieta, pacientes em uso de sonda, da fisioterapia, né, de pacientes que têm uma restrição de mobilidade e precisa de acompanhamento da parte da fisioterapia, da fono, pacientes, por exemplo, com cânceres de cabeça e pescoço, da parte de terapia ocupacional também. Então, ele precisa de um acompanhamento multiprofissional, né? O câncer, ele é multifacetado, né? E traz, dependendo, obviamente, do tipo de câncer e do avanço que está a doença,
traz no paciente uma necessidade de acompanhamento com diversos profissionais. Então, geralmente, os hospitais oncológicos, eles são munidos de uma equipe multiprofissional tem que ser muito bem preparada para lidar com uma doença tão grave que gera tantas comorbidades no paciente. Então, às vezes o paciente trata do câncer e de tantas outras doenças ou sequelas relacionadas ao tratamento que vai demandar um acompanhamento de toda a equipe multiprofissional. Aqui no ICESP, ele consegue ter acesso, então, à equipe de enfermagem, serviço social, fisioterapia, fono, nutrição, toda a parte de reabilitação, psicologia, fora o acompanhamento médico e todas as terapêuticas, né? Quimioterapia, radioterapia, a parte, enfim, de atendimento quando ele está internado, pronto-socorro. Então, é uma doença multifacetada que precisa de um acompanhamento multiprofissional bem adequado. O ICESP é incrível, né? A estrutura que ele tem. Sou apaixonada. É um hospital muito bem equipado, assim, muito bem preparado, com uma equipe assistencial, de um modo geral, muito bem preparada para lidar. E é um hospital que já desde o começo ele foi criado já nessa perspectiva da humanização do cuidado, né? A gente sabe o quão sofrido é para esses pacientes tratar, né, um câncer, né, uma doença tão grave, né, tão dolorida, tanto para os pacientes quanto para quem cerca, né, para a sua família. Então, a gente tenta se cercar assim, dos melhores profissionais e do melhor cuidado que a gente possa oferecer para esses pacientes, que deveria ser uma realidade, né, em todo o Brasil, né, deveria ser regra e não uma exceção, né? Exatamente. A próxima pergunta é: como podemos preparar a equipe de enfermagem médica para que eles possam informar sobre os direitos que o paciente tem? Criar protocolos, fluxos ou treinamento, ou algum outro... Como que é esse preparo da equipe? É importante, protocolos e fluxos, principalmente, né? O que a gente costuma fazer aqui no ICESP, essa questão dos direitos, as orientações, os encaminhamentos, é uma prerrogativa, né? Uma prática muito específica e técnica do assistente social, né? Então, é o assistente social que é o profissional habilitado para dar todas as orientações e os encaminhamentos necessários para o paciente ter acesso aos direitos. Mas é importante que toda a equipe que cuida do paciente, todo esse arsenal de profissional que eu falei para vocês agora, saibam pelo menos que existem esses direitos, né? Eles não precisam ter domínio, né, das características tão específicas de cada um, mas é importante que eles tenham uma noção, né, de que os pacientes, então, podem recorrer a uma série de direitos, e eles saibam, então, para quem encaminhar, no caso, é o assistente social. Essa questão, né, esse processo de cuidado, ele está muito relacionado com o vínculo que a gente consegue estabelecer com o paciente, né? Então, muitas vezes, um vínculo que um médico estabelece com o paciente é diferente do vínculo com a equipe de enfermagem, por exemplo, né? Então, às vezes, os pacientes, eles falam coisas para determinado profissional e não falam para outras. Então, de repente, numa troca de curativo, por exemplo, com a equipe de enfermagem, o paciente traga algumas questões da vida pessoal, das dificuldades que ele tem para vir ao hospital, e aí o profissional de enfermagem ou qualquer outro da equipe multi que saiba que existem esses direitos, já vão saber, olha, então eu já sei para onde eu vou encaminhar esse paciente, ou já diz para ele, olha, o senhor sabia que o senhor pode procurar o assistente social? A gente tenta aqui no ICESP, já logo de início, marcar esse paciente conosco, né, com serviço social. Os nossos atendimentos ambulatoriais são atendimentos agendados, para que esse paciente venha para a gente o mais rápido possível, para que ele mais rapidamente tenha acesso a esses direitos e consiga seguir o curso do tratamento de maneira mais confortável possível. Mas a gente sabe que, às vezes, pode ser que tenha uma demanda reprimida. Então, não é raro a gente receber um enfermeiro na nossa sala, o fisioterapeuta, o psicólogo. Olha, Fernanda, esse paciente veio para mim, eu atendi em tal momento, ele não tem condição de vir, ele ainda não tem a carteirinha, ou ele não conseguiu se aposentar. Então, é importante que o profissional, de toda
a equipe assistencial saiba pelo menos que os direitos existem. E aí essa divulgação dos direitos, ela se dá, então, por meio de reuniões, de treinamentos que acontecem, de protocolos e fluxos institucionais que são divulgados por todo o hospital. E eu acho muito legal essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né, como liga, as pessoas estão assistindo, que a gente já consegue ter uma noção e a gente já vai fazer a diferença com certeza quando formos profissionais. Temos, né, alguns profissionais aqui já formados, atuantes, e é muito importante o que você está fazendo aqui por nós. Obrigada. Imagina, agradecer. Tem mais uma pergunta aqui. Pela sua experiência na profissão, no momento atual, os pacientes oncológicos, eles estão tendo mais dificuldade para ter acesso aos seus direitos por conta da pandemia de Covid? Como estão esses direitos agora? Se eles estão mantidos, está mais difícil de acessar, a questão da Previdência, como que está sendo? Não, eles foram mantidos, assim, não houve redução significativa. Se tornou mais burocrático e mais difícil o acesso por conta do deslocamento, né? Então, infelizmente, muitas locais que eles iriam presencialmente não se pode mais, muito fluxo ficou agora pela internet, online, nem todo mundo, a gente sabe que tem acesso à internet, tem facilidade também em lidar com isso. Aí você tem que escanear documento, escanear relatório, ligar a câmera, provar que você está ali. Então, se tornou, infelizmente, Ana, mais burocrático, né? Para a gente que está no serviço público, o momento político que a gente vive nos diz muito como que vai ser esse processo de concessão de direitos, né? Então, se a gente está no momento político onde há um favorecimento de política pública, a gente há uma gama, uma ampliação, né, muito grande, né, de benefícios, tanto previdenciários quanto sociais, né? Ao passo que, se a gente vive um momento político onde não há uma valorização da política pública, a gente sente um retrocesso nessa concessão de direitos. Infelizmente, em alguns anos, a gente vem notando isso, vem notando um empobrecimento muito grande, né, das famílias em geral, dos pacientes. As pessoas a gente está vendo um número de desemprego muito grande, pessoas inseridas no mercado informal, e isso vai impactar muito nesse processo de adoecimento, Ana. A gente vê que o processo de adoecimento, ele é tangenciado pela condição de classe das pessoas, né? Então, quanto mais empobrecidas, quanto menos acesso a direitos essas pessoas têm, mais sofrido vai ser para eles passarem por um processo de adoecimento grave, né? Então, e a pandemia veio para somar e dificultar ainda mais esse processo, né? A gente continua orientando, o que está ao nosso alcance a gente faz, encaminha, libera documentação, relatório, orienta, mas especificamente com relação a essa questão da pandemia, esses atendimentos à distância é o que a gente vem percebendo que vem impactando de maneira negativamente nesse processo de concessão de benefício. Mas não houve nesse último ano diminuição, a gente manteve os direitos que a gente tem, só se tornou mais burocrático para os pacientes acessarem esses direitos. A situação tá bem complicada mesmo, imagino que para esses pacientes, né, que já tinham essa dificuldade agora, então... Eu vou verificar aqui, eu acho que a gente, por enquanto, é que a gente selecionou algumas perguntas, né, vou ver com o pessoal, mas acredito que acabou, né, Fer? Você confirma para mim? Eram essas as perguntas? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tinha também uma relação de pergunta aqui, mas eu acho que já, durante a aula e agora, eu acho que foi respondido, né? O que vocês acham? Sim.
Tinha alguém no chat que tinha levantado a mão, não sei se a pessoa gostaria de fazer a pergunta. Vou verificar aqui. Eu acho que já foi tudo. Então, podemos encerrar o nosso evento de hoje. Agradeço a presença de todos, em nome da Leonco. Muito obrigada, Fernanda, mais uma vez. Incansavelmente vamos te agradecer e fica o convite para você participar mais uma vez de algum outro evento que a Liga fizer. A gente está aqui à disposição. Para a gente é um prazer imenso compartilhar o que a gente faz aqui. Muito obrigada a todos, professora, muito obrigada. E podemos encerrar, gente. Uma boa noite, uma boa semana. Se cuidem.